Shiva Shambhu, eu sou Gayan do projeto Yoga Sem Fronteiras, acolhendo você que está aqui, agora, comigo, na luz do Divino Ser. Geralmente nós temos elegido lugares privilegiados para cultuar Deus, ou lugares em que Deus deva estar, que nós concebemos que Ele ali esteja, e chamamos esses lugares de sagrados. Como se Deus fosse uma presença localizada, que se limitasse a estar em lugares reservados especificamente para que Ele esteja. E assim nós edificamos as igrejas, certos lugares ou mesmo certos objetos que estão imbuídos da presença de Deus. Objetos que se tornam sagrados através de algum ritual e se tornam imbuídos da presença de Deus. E se você tocar esses objetos, ou se aproximar, ou usar esses objetos, você estará em contato com Deus. Isso é uma concepção muito comum em nossas naturezas e formas de concepções a partir de aspectos religiosos, estruturais, conceituais, culturais que temos assimilado. A própria tradição judaica cristã traz por herança essa visão, pois os judeus acreditavam que, por exemplo, no tempo de Jesus, que Deus estaria no templo de Salomão, que o lugar onde Deus tinha sua presença mesmo, física, era o templo de Salomão, e no templo de Salomão aquilo que é chamado do Santo dos Santos, que é o lugar mais interno, mais reservado, onde Deus estaria, e onde os sumos sacerdotes só poderiam entrar uma vez por ano, para um único ritual específico, e assim mesmo ele teria que estar totalmente purificado, porque senão ele seria fulminado. Então isso é algo que temos herdado. E todas essas reflexões me fez lembrar de uma história muito interessante, de um certo peregrino. Esses peregrinos que andam pela Índia, que são chamados por vezes de sadhus, e que são alguns homens santos, embora nem todo sadhu seja um homem santo, obviamente, mas alguns são homens santos, e alguns outros são manifestações, aparições temporárias de uma consciência até mesmo extrafísica. Então um desses sadhus um dia entrou num templo dedicado a Shiva. E os templos dedicados a Shiva, eles geralmente trazem o Shiva Lingam. O Shiva Lingam é uma forma que lembra Shiva, com elementos fálicos que lembra a potencialidade de criação e ligados a Shiva, que é tido como algo sagrado. E nesse templo trabalhava um Brahmane. Os Brahmanes na Índia são aqueles responsáveis pelos rituais de oferendas, enfim, e que recebem por isso. É como os sacerdotes remunerados aqui no Ocidente. Então havia um Brahmane que cuidava desse templo, fazia os rituais de oferendas, todos os cerimoniais, enfim. Era um mestre de cerimônias. E esse peregrino adentrou no templo, estava cansado, um sadhu errante, com as suas roupas andrajosas, de um peregrino magro, de quem está andando pelo mundo. E muito cansado, ele colocou a sua bolsa sob a cabeça, ao lado
do Linga, de Shiva, ou Shiva Linga, né, e colocou seus pés para descansar sobre o Shiva Linga. E nesse momento adentrou o Brahmani, que é responsável pelo templo. Quando ele viu aquilo, aquele homem peregrino, né, em andrajos, com aqueles pés sujos de caminhar descalço, colocando os pés, né, sobre o Shiva Lingam, ele ficou indignado, irado, ficou possesso, né, acordou o peregrino aos gritos, né, dizendo: como ousas colocar o pé sobre Shiva, sobre Deus? Quem você pensa que é? Aí, com muita serenidade, o sadhu abriu os olhos, olhou para ele e disse: então, meu bom Brahmani, me mostre apenas um lugar onde Deus não esteja para que eu possa pôr meus pés. E dito isso, aquele sadhu simplesmente desapareceu. Um lugar onde Deus não esteja. E aí nós percebemos que isso é uma concepção que nós trazemos de que Deus está num locus, num lugar, quando na verdade Deus está em tudo. Deus permeia a própria criação, né? Embora haja correntes discordantes, né? O cristianismo ocidental, por exemplo, tem uma concepção de Deus transcendente, muito mais do que Deus emanente, né? Algumas correntes orientais, o hinduísmo, por exemplo, já tem uma visão de Deus mais imanente, né? Então, essas discussões têm permeado essas percepções que possamos ter desse ser, desse princípio inteligente, dessa causa primeira que sustenta o universo, Deus, Ishvara. E dentro do aspecto transcendente, né, se há a concepção de que Deus ele não está na criação, ele é o princípio criador, mas ele está sempre fora da criação, ele transcende a criação, ele não é a criação, não está na criação, ele controla a criação de um ponto totalmente fora de tudo que é a criação. Então Deus cria, né? Tira de si e cria, mas ele não está na criação, ele transcende a qualquer aspecto da criação. Esse é o aspecto transcendente. Já o aspecto imanente não vê Deus como criador, e sim como modelo organizador, que organiza o universo. E a própria energia de Deus é que está organizando o universo. É a matemática divina, a harmonia divina que permite que as coisas sejam como são. É a equação perfeita de equilíbrio entre todas as coisas para que as coisas sejam como são. Então aí esse é o aspecto emanente, Deus na própria criação. Em verdade, no hinduísmo, existe tanto o aspecto transcendente como imanente. Quando nós falamos de Ishvara, nós estamos falando da transcendência, ou de Brahman, o Brahman supremo é transcendência. Mas como nós falamos de aspectos da emanação, principalmente no aspecto feminino, como a Shakti, a energia de Deus permeando o universo, a deusa, nós estamos falando de emanência. Aí a concepção de deusa, Durga, e outros, né, nomes que se dão, Kali, né, Parvati, isso nós estamos falando do aspecto feminino, ou seja, daqui da energia que sustenta, que também é Deus. Aliás, para o pensamento mais refinado dentro dos Vedas ou do Vedanta, né, diz que na verdade tudo é Deus. Deus é tanto emanente como transcendente, e que não existe nada
que não seja Deus. Desde os átomos primitivos até os seres mais excelsos e evoluídos, até as galáxias e as estrelas. E essa visão nos pede que tenhamos uma atitude para com todos os seres da criação, que é uma atitude sagrada, porque passamos a ver Deus em todas as coisas. Atitude sagrada. E o que é ter uma atitude sagrada? O que é o sagrado? É o oposto do que é profano. Ou seja, sagrado, vem de sacros, do latim, que significa tornar-se divino, ou tornar-se permeado pela presença divina. Então, essa visão nos traz uma percepção do sagrado em tudo. E aí nós temos que ter sempre uma atitude para com a vida, em cada momento, em cada coisa que fazemos, uma atitude de sacrifício. E sacrifício não significa autoimposição de austeridades. Sacrifício não é isso, não é renúncia de algo que precisamos fazer em prol de algo maior. Renúncia, na verdade, vem sacrifício, na verdade, não renúncia, sacrifício, em verdade, vem da raiz desse verbo. Sacrifício significa tornar sacro ou tornar sagrado, ou seja, que todas as atitudes, todos os atos nossos têm que ser em consciência de Deus, vendo Deus em todas as coisas. Assim, tudo que fazemos, até mesmo respirar, é um sacrifício, ou tornar sagrado, ou perceber e viver as coisas a partir da ótica de Deus, da presença de Deus. Isso é sacrifício. E ter uma vida de sacrifícios significa não ter uma vida de mortificações, e sim uma vida de alegria e de percepções, de comunhão constante com Deus em tudo que fazemos, percebemos e somos. Veja como as coisas mudam quando nós vamos na raiz das palavras. E sagrado é aquilo que é o contrário do profano. O que é uma mente profana? Aliás, a mente é profana, a consciência é sagrada. Porque a mente é profana, porque a mente, dentro da estrutura do ego, que lhe coordena, que lhe determina, ele não consegue ver o divino. O ego, ele é autoperceptivo. Ele se foca em si mesmo e se vê separado do todo. Então, a estrutura do ego é uma estrutura separativista. Logo, ele não consegue ver que aquilo que eu sou é o mesmo que o outro é, ou que cada coisa também o é, porque tudo, em resumo, é Deus. Então, a estrutura da mente, que mente, ela é profana, mas a consciência é sagrada, porque a consciência, ao contrário, ela é transegóica, transpersonal. Então ela consegue ver que aquilo que eu sou não difere daquilo que tudo mais que é manifestado. Que eu faço parte da manifestação e que toda a manifestação já está em mim. Que eu sou uno com o todo e o todo está inteiro em mim, embora eu não seja o todo transcendente. É uma visão totalmente diferente. A próprio termo religião, que vem do latim religare, significa religar, ou seja, capacitarmos-nos de fazer essa religação, nos reconectar com o todo, nos reconectar com tudo. Esse é o princípio da religião, e não
essas questões ritualísticas ou princípios dogmáticos. E, aliás, eu disse que o termo religião vem do latim religare. Algumas correntes defendem que não, né? E há uma certa sustentabilidade para esse raciocínio. Em verdade, religião não vem só de religare, mas pode vir também do latim relegere. E latim relegere significa releitura. Ou seja, significa você ver a mesma coisa que você sempre viu de uma forma diferente, uma releitura, ou seja, ressignificar aquilo que parecia já ser um conceito aceito, o que parecia ser comum. Então, é a capacidade de fazer releituras daquilo que parece óbvio, que parece externalizado e concretizado em seus aspectos de significados. Então, religião nesse sentido de relegere, né, ou de releitura, significa ter olhos de ver, significa perceber o que não é visto pela aparência das coisas, ou seja, ter um olhar que penetre, né, que transpasse a aparência da realidade e veja uma outra realidade que está implícita, oculta naquilo que nós percebemos como realidade aparente. Essa visão de religião é muito bonita, como relegere, né, muito significativa também. Eu particularmente gosto muito dessa visão. Então, mostre-me um lugar onde Deus não esteja, para que eu possa pôr meus pés. Não há lugar onde Deus não esteja. Deus, na verdade, ele é transcendente na imanência e imanente na transcendência. Deus tanto é imanente como transcendente. Ele está em toda a criação, mas também está além de toda a criação. Porque é o sustentador de toda a criação. É a fonte de onde tudo emana. É a causa sem causa. O motor imóvel do universo. É o Logos Supremo. Então, nós que temos essa visão de sempre procurar e eleger lugares e pessoas sagradas, né, como se Deus fosse um roteiro de exceções que precisa encontrar lugares e características específicas pré-estabelecidas para se manifestar. Que bom seria se nós tivéssemos esses olhos de ver, essa capacidade de relegere, de reler, né, tudo que nós temos entendido e perceber que Deus, na verdade, é. E sendo, Ele está em tudo, porque nada que possa ser e existir possa estar fora dele. Então, quando eu vejo Deus na formiguinha, no cachorrinho, no gato, nas aves, nas plantas, no ar que respiro, na luz do sol, no próprio sol, na noite, no dia, nas nuvens que viajam no céu, e me sinto também como este Deus, eu tenho a visão unificada. Eu me integro ao todo. E isto quebra o isolacionismo do ego e me reintegra, me religa, agora nesse sentido de religare, a essência sagrada de tudo, vendo que tudo, absolutamente tudo, é sagrado e que Deus em tudo está. Então, gratidão a você que está aqui conosco, que compartilha dos nossos conteúdos, né? Que haja paz para todos os seres do universo, que haja paz
em todos os seres do universo e que haja universos de luz para todos os seres em paz. Shiva Shambhu.